nós vamos ter a oportunidade hoje de conversar sobre a questão do autoconhecimento, sobre esse grande mecanismo de desenvolvimento nosso, desse momento extraordinário em que nós começamos a nos voltar para dentro de nós mesmos. A doutrina espírita, ela nos oferece uma visão muito interessante sobre o processo do desenvolvimento humano. A doutrina nos fala que esse mecanismo de evolução, ele possui 5 verdades extremamente interessantes para todos nós. A primeira grande verdade que nós recebemos a partir do momento em que nós entramos em contato com a doutrina espírita é a informação de que somos almas imortais. Ter a informação de que somos espíritos é muito importante, porque se nós pensamos que somos corpo de carne, a nossa movimentação é toda querendo olhar a vida física, querendo nos preocupar unicamente com as questões da matéria, sem nos atentarmos para as dimensões espirituais que a vida nos pede. Então, é importantíssimo esse primeiro princípio que a doutrina espírita nos oferece. Somos almas imortais. Mas ser almas imortais, de repente, não é tão consolador assim, porque se eu for um espírito difícil, se eu for uma alma problemática, se eu for um espírito cheio de mazelas, se eu for uma alma complicada, já pensou você ter uma vida eterna numa condição de sofrimento? E a segunda grande verdade que nós temos a partir do conhecimento que o Espiritismo nos oferece é que nós não somente somos almas imortais, mas que, se nós estivermos em sofrimento, as nossas penas não serão eternas. Então, a primeira dessas verdades é saber que eu sou uma alma que nunca deixarei de existir. Sou uma alma imortal. E a segunda grande verdade que a gente descobre na literatura espírita é que, além de ser imortal, eu, se estiver equivocado, não vou sofrer para sempre. Haverá sofrimento? Sim. Eu sou uma alma rebelde. Sofre? Sofre. Passa por dores? Passa por dores. Mas as dores terão fim. A informação que a doutrina espírita nos traz é que nós, na verdade, quando nos defrontamos com a realidade espiritual, nós descobrimos que nossos filhos equivocados, cheios de dramas, de problemas, pais, filhos, irmãos, amigos, ou até nós mesmos, que carregamos sérias culpas, graves compromissos em nós, não iremos experimentar no mundo espiritual sofrimento eterno. Nós somos almas imortais. Sim, somos almas imortais. Mas a condição depois da morte não é para que os espíritos experimentem sofrimentos a perder de vista, como se nós nunca mais pudéssemos ter a condição de nos levantar diante da vida. Não. Nós vamos ter, sim. E aí aparece a terceira grande verdade consoladora que o Espiritismo nos dá. Saber que é imortal é muito bom. Saber que a gente não vai sofrer para sempre também é muito bom. Mas tem uma terceira verdade que é excepcional. A terceira verdade diz para nós, além de você viver para sempre, além de não sofrer eternamente pelo mal que faz, todos nós iremos ser felizes. Todos nós iremos encontrar a felicidade. Essa informação de que nós caminhamos na direção da luz é fundamental para nós. Então, eu sei que eu sou uma alma imortal, eu sei que as penas não são eternas e sei também que o meu destino é a felicidade. O que poderia haver de melhor para nós do que sabermos que, de fato, a gente vai alcançar a felicidade? Porque Deus poderia ter criado os espíritos sem essa destinação e ter dito apenas que a gente vai viver para sempre, mas que o sofrimento não será eterno. Mas eu vou conseguir ter a felicidade? A resposta é sim. Todos nós alcançaremos a felicidade.
Todos nós seremos espíritos felizes, todos, indistintamente, todos iremos alcançar essa condição. Por quê? Porque Deus nos concederá o tempo que for preciso para que nós saiamos dessa condição de apenas nos sabermos como espíritos imortais, passamos pelas experiências e os sofrimentos decorrentes dos nossos equívocos, mas nós temos uma promessa. Nós todos seremos almas felizes. Todos seremos espíritos felizes. Nós todos iremos nos reunir no seio de Deus. Nós vamos alcançar a condição de plenitude. Isso é maravilhoso, porque assim, às vezes você tem um filho que é complicado, um filho problemático, cheio de imperfeições, você diz, oh meu Deus, esse meu filho nunca vai ter jeito. E a resposta da doutrina espírita, vai sim, ele vai ter jeito. Existirá a possibilidade de que esse espírito se movimente, que ele saia da condição em que ele está. Então, nós vamos aprender com a doutrina espírita que nós podemos apostar nas criaturas, porque todos nós e os outros, estamos todos com o destino selado para sermos almas felizes e resolvidas. E aí nos vem uma quarta verdade. Nós já sabemos, por aquilo que o Espiritismo nos diz, que somos imortais, maravilhoso, mas que, se erramos, não vamos sofrer para sempre. E se não vamos sofrer para sempre, temos uma previsão de encontrar a felicidade. E aí vem uma pergunta, tá? Mas como que eu vou fazer para alcançar a felicidade? Sou tão imperfeito, sou tão cheio de mazelas, possuo tantas imperfeições, não sou digno de ser uma alma feliz, não sou digno. Eu olho e digo assim, que é isso, como é que eu vou ser espírito feliz? Não tem como ser espírito feliz. Eu sou cheio de problema, eu sou cheio de erro, faço um monte de bobagem. Como que eu posso achar que eu vou ser um espírito que vou encontrar a felicidade? Sabe qual é a resposta? A resposta é que nas nossas vidas nós iremos encontrar a felicidade porque existe uma condição para que nós sejamos felizes. Assim, mas eu vou ser feliz como com tanta imperfeição? Tem uma condição para ser perfeito. A condição é viver o amor. Se eu viver o amor, eu encontro a felicidade. Então, essa verdade vai se juntar às outras quatro. Quais sejam? Eu sou uma alma imortal. Se eu errar, eu passarei por consequências, mas não são eternas. Eu tenho um destino que é a felicidade e a chave que me acessa à felicidade é o amor. Se eu conseguir realmente viver o amor nos meus dias, eu acesso à felicidade. É só isso que Deus pede de nós. Qual é a condição para que o espírito alcance a felicidade? Viver o amor. Então, a saga da criatura humana se resume a um objeto: a vivência do amor. Essa é o grande segredo da vida. É como se o caminho que nos conduz à felicidade fosse feito de várias portas, uma trilha comprida com várias portas que estão fechadas. Para acessar a felicidade, tem que abrir a porta. Como se abre essa porta? Como é que eu vou conseguir abrir a porta que dá acesso à felicidade? Me dá a dica, é com rituais, é com paramentos, liturgias? O que eu tenho que levar para conseguir abrir essa porta? Qual é a chave que abre a porta? A chave que abre a porta se chama amor. Se eu viver o amor, eu acesso a felicidade. A felicidade está reservada para todos os espíritos. Todos nós caminhamos para ela, mas a condição para acessar é amar. E isso não é tão estranho assim, porque, veja, qual é a essência de Deus? Não é o amor? Nós somos, então, filhos do amor.
Se nós somos filhos do amor, o que nos compete fazer? Qual é a grande convocação da vida para as nossas existências? A grande convocação é que a gente vivencie o amor. O amor é, portanto, o grande objetivo de tudo. Na medida em que o homem entende esse propósito, ele vai se desembaraçando dos sofrimentos e da infelicidade e vai caminhando na direção da paz, da felicidade verdadeira. Se nós consultarmos a obra O Livro dos Espíritos, na questão 614, primeira questão que abre as leis morais. Nessa questão, chamada 614, Allan Kardec diz o seguinte: o que se deve entender pela lei de Deus é o que está dito por ele. O que se deve entender pela lei de Deus? E aí, na questão 614, nós iremos encontrar uma resposta para essa pergunta. Carlos, meu querido Carlos, venha para cá e me conte o que está contido na questão 614 de O Livro dos Espíritos, que é a primeira questão que abre as leis morais. Nessa questão, Kardec vai indagar o que vem a ser a lei de Deus. O que é a lei de Deus? Ou a lei natural, assim chamada. Os Espíritos respondem o quê? A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Olha só que interessante. O que é a lei de Deus? É aquela que leva o homem para a felicidade. E como é que ela leva? Porque ela lhe indica o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. E existe uma circunstância. Olha o que ele diz: o homem só é infeliz porque dela se afasta, ou quando dela se afasta. Ora, se ele só é infeliz quando dela se afasta, quando o homem não se afasta da lei de Deus, ele será sempre feliz. A infelicidade é a distância do homem para a lei de Deus. Faz sentido? Faz sentido, Carlos? Faz sentido, totalmente. Faz sentido. Então, a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, o homem só é infeliz quando ele se afasta dela. Então, se eu me aproximo da lei de Deus, eu sou feliz. Então, o que é que a lei de Deus espera de nós? Que nós nos aproximemos dessa lei. E a essência da lei de Deus é o amor. Agora, uma coisa que é importante observar: infelicidade é diferente de sofrimento. Uma coisa é sofrimento, a outra coisa é infelicidade. Sofrer é uma coisa, ser infeliz é outra completamente diferente. Porque eu posso sofrer e não ser infeliz. E posso não sofrer e ser infeliz. Às vezes temos pessoas que experimentam o doloroso drama da depressão, em que eles dizem assim: gente, eu não sei, mas eu sou muito infeliz. Eu não sei por quê. Porque, olha, eu tenho saúde, eu tenho marido, filhos, eu tenho tudo, não me falta nada. Mas eu tenho um vazio na minha alma, eu tenho uma tristeza tão grande, sou tão infeliz. Então, ela é infeliz e não há sofrimento. E existem pessoas no reverso dessa história, que têm sofrimento, mas não são infelizes. Exemplo, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso pregando o cristianismo. Sofreu ou não sofreu? Sofreu. Sofreu pedrada, humilhação, açoites, abandono. Jesus, quanta doença, quanta febre, quanta magreza. Ai, quantos sacrifícios, quantas renúncias. Mas não foi infeliz. Então, o sofrimento é uma coisa.
E a infelicidade é outra, porque o sofrimento é na pele, é no corpo. A infelicidade é na alma. Eu posso ter sofrimento, mas não estar infeliz. Então, a lei de Deus quer que nós sejamos felizes. E o processo de busca da felicidade humana é um processo que vai buscar de nós a necessidade de nós avançarmos dentro desse grande cenário da vida. Ora, se de repente as nossas existências elas oferecem para nós determinados dramas, determinadas dificuldades que a gente tem, é um indicativo de que nós estamos sendo chamados para um processo de desenvolvimento interior. A vida é assim. Então, nós vamos, no curso da existência, experimentar sofrimentos. Vamos experimentar. Mas esse sofrimento, ele é da existência, ele não é da alma. O sofrimento é a circunstância que a gente vive durante a nossa encarnação. E a felicidade está dentro de nós. Tenho pouco, tenho muito, tenho saúde física ou não, eu experimento um fenômeno de felicidade interior. Assim, portanto, é muito importante que, na dinâmica que a gente tem do entendimento da doutrina espírita, não nos falte a compreensão de que Deus quer o quê? Ele quer a felicidade perene das criaturas. Deus não está interessado na minha felicidade terrena. Deus não está interessado em que eu, de fato, consiga ser feliz como pessoa. Ele quer que eu seja feliz como espírito. Deus está atrás da felicidade espiritual. Então, nós vamos perceber, através do Livro dos Espíritos, na questão 638, a questão onde Allan Kardec pergunta aos espíritos se era necessário o flagelo destruidor, se Deus não poderia dispor de outros meios para fazer o homem progredir. Mas é só pelo flagelo, não tem outra forma de fazer com que o homem progrida para que ele avance? Sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não os aproveita. Então, é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a própria fraqueza. Certo. Olha só, na questão 638A, num trechinho da resposta, você vai achar um pedacinho que diz assim: porque Deus não é Deus dos homens, Deus é Deus dos espíritos. Ele está interessado na felicidade dos espíritos e não na felicidade dos homens. E isso é muito importante, porque às vezes a gente quer que Deus faça o homem feliz. Mas Deus não está preocupado com a felicidade do homem encarnado. Se for necessário que o homem chore para que o espírito possa rir, que assim seja, porque o que é objetivo de Deus é a felicidade dos espíritos e não a felicidade dos homens. Achou, Carlos? Os espíritos que preexistem sobrevivem a tudo, eis no mundo real. São eles os filhos de Deus e o objeto de suas... Oi? Os espíritos, se são sobreviventes e vivem no mundo real, esses são os filhos de Deus. Isso. E o objeto da sua solicitude. Então, o objeto da solicitude de Deus não são os homens, são os espíritos. Então, o objetivo é a felicidade do espírito, não é a felicidade do encarnado. A condição encarnada é uma condição muito passageira, ela é muito rápida. Então, quando a gente vive na Terra, nós estamos aqui exatamente para o grande mecanismo do aprendizado do amor. O foco é aprender o amor. Se para aprender o amor a gente tiver que passar por determinadas experiências que possam parecer para nós dolorosas, tudo bem, são dolorosas, mas são experiências passageiras para que o espírito se burilhe
e avance espiritualmente. O foco de Deus, portanto, não está nos homens. O foco de Deus está na felicidade dos espíritos. Voltando para a nossa conversa do começo, nós já vimos que existem 5 verdades e falamos de 4 delas. A primeira delas, quando nos conta que somos almas imortais. Nossa, viver para sempre é maravilhoso. Mas e se eu tiver muitas dívidas, muitos erros? Aí vem a segunda verdade que diz: vai sofrer, mas não eternamente. Não há sofrimento eterno. Nós somos almas imortais e caminhamos para a felicidade. Essa seria a nossa terceira verdade. Eu sou uma alma imortal. Eu não vou sofrer para sempre, mas vou ser feliz para sempre. E qual é a condição para a felicidade? Condição para a felicidade? Viver o amor. Viver o amor. E aí chegamos à nossa quinta e última verdade consoladora. Além dessas 4, a última delas, que diz o seguinte: para alcançar a condição de experimentar o amor, o homem precisa encarnar na Terra. O homem precisa viver experiências. O homem precisa atravessar as experiências da vida para que ele consiga desenvolver as potencialidades que ele tem. Quando nós estamos trabalhando em nós o desenvolvimento das nossas existências, nós vamos observar que dentro de nós vão surgindo as virtudes à medida que nós experimentamos. Esse é o objetivo. Por que a gente encarna? Encarna para experimentar. Uma vez perguntaram para o Buda: Buda, qual é o objetivo da vida? Resposta do Buda: o objetivo da vida? O objetivo da vida é viver. O objetivo da vida é experimentar. O objetivo da vida é experienciar o que a vida tem. Esse é o objetivo da vida. Quando perguntaram para Sócrates o que é a felicidade, Sócrates respondeu: a felicidade é ser. Esquisita a resposta. A felicidade é ser. Como assim ser? Se nós somos felizes quando nós somos, porque nos tornamos infelizes quando fugimos de ser aquilo que deveríamos ser. Por exemplo, você pergunta para uma pessoa: se autodefina. Ela diz: eu sou mãe, sou professora, também sou filha, sou esposa também. Beleza. Você é mãe, você é professora, filha e é esposa. Tá ótimo. Se é isso que você é, então seja. Você é mãe, então seja, mas seja por inteiro. Se entregue e seja mãe, mas muito mãe. Você é professora, então seja. Você é filha, então seja. Você é esposa, seja. Porque esse é o foco das coisas. O foco é esse, que a gente seja. Quanto mais eu for o que a vida me chama para ser, menos dor eu sinto. Porque o sofrimento no mundo espiritual é exatamente por a gente não ter sido o que a vida chamou. Então, observe o seu cenário e pergunte para si mesmo: o que a vida está me chamando para ser? E o que ela chamar você, se entregue pelo amor de Deus, se entregue, se doe para aquilo que você possa ser, para que a vida possa lhe devolver exatamente o resultado de tudo isso. Em O Livro dos Espíritos, Carlos, pega aí para nós. Em O Livro dos Espíritos, nós temos uma questão 120 de O Livro dos Espíritos. O que pergunta Allan Kardec nessa questão? Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Opa, vamos ser. Passar pela fieira do mal para chegar ao bem significa todo mundo precisa errar para aprender o que é o certo? Eu tenho que errar para descobrir o que é o caminho correto? Resposta: passar pela fieira não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. Exato. Eu não preciso errar para aprender, mas eu preciso experimentar.
Então, eu tenho que viver, mas não preciso errar. Existem 3 formas de aprender. 3 formas de aprender. Primeira, pelo meu próprio erro. Eu faço besteira, digo, gente, doeu. Não quero mais isso para mim, não. Aí eu aprendo e eu mudo. Segundo, eu não erro, mas eu olho o erro do outro. Digo, gente, aconteceu com fulano, eu não quero isso para mim. E aí eu mudo, não é porque eu errei, mas eu vi o outro errar e em cima do erro que o outro praticou, eu decido mudar a minha vida. E a terceira, nem eu errei e nem o outro errou. Alguém ensinou. Eu ouvi o que o outro disse e decidi na minha vida. Eu vou seguir esse conselho, vou fazer a minha vida orientada por essa ideia. Quando eu tomo essa decisão, eu aprendo de maneira que eu não preciso passar pelo sofrimento. Se fosse diferente, a gente teria que, todo mundo tinha que ter se suicidado, tinha que ter matado a mãe, tinha que ter matado o pai, para poder aprender. Isso não tem o menor sentido. A gente avança experimentando, mas não avança errando, não é preciso errar para avançar. Eu posso avançar sem errar, mas ninguém avança sem experiência. Eu tenho que experimentar, eu tenho que viver, porque da experiência, da vivência, eu vou aprendendo e eu vou me desenvolvendo. Quando nós somos ainda espíritos iniciantes, é como se o nosso conhecimento fosse pequeno e a minha capacidade de decidir fosse bem pequenininha. Daí, à medida que eu vou aprendendo, que eu vou experimentando, eu vou desenvolvendo as minhas potencialidades. Eu vou experimentando e a vida vai me ampliando o meu livre-arbítrio, o meu saber, o meu conhecimento. Eu estou crescendo em intelectualidade. Eu estou desenvolvendo as minhas potencialidades. Vivi mais coisas, novas experiências. E à medida que eu vou vivendo, que eu vou experimentando, que eu vou aprendendo, o meu livre-arbítrio se dilata. Eu vou aprendendo cada vez mais pelo saber que eu tenho. Então, é através da experiência que o espírito promove o seu processo de crescimento. Então, eu renasço na Terra para experimentar. Eu venho para o mundo físico exatamente para descobrir o amor. E alguém poderia dizer assim, tá, mas porque tem que vir, pelo amor de Deus, que não fica lá tão bom do lado de lá? Tão mais fácil, verdade, tão mais fácil. Lá é muito mais fácil, viu? Porque lá você está vendo a imortalidade. Ninguém precisa me convencer que tem vida após a morte. Eu sei, eu estou olhando, estou vendo a vida após a morte. Não tenho dúvida de que os espíritos sobrevivem à matéria. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida de que Deus existe. Não tenho dúvida, estou lá, estou vendo. Não tenho dúvida da reencarnação. Não tenho dúvida sobre as leis morais. Não tenho dúvida sobre as leis universais. Não tenho dúvida. E até digo, eu mudei. Perdoei fulano. Fulano me machucou tanto, mas eu perdoei fulano. Ah, minha vida está completamente mudada depois que eu o perdoei. É verdade. A gente perdoa as pessoas e até pode evoluir no mundo espiritual. Pode. Dá uma olhada no André Luiz, olha como ele chegou e olha como ele ficou. Então, a gente pode evoluir, sim, pode, é verdade, pode. Tá, mas se pode, por que vem? Porque eu reencarno se eu tenho que possibilidade de crescer do lado de lá? A gente vem exatamente para provar se realmente mudou. Porque funciona assim. Eu, do lado de lá, eu digo, não, eu não faço mais isso. Não, eu agora aprendi, não vou mais guardar mágoa de ninguém, não vou mais ter ódio de ninguém. Você é uma pessoa diferente, vou amar a todas as pessoas, vou me entregar. Mas eu estou lá, tá? Eu não estou aqui. Do lado de lá, tem coisas que verdadeiramente eu mudei, tem coisas que eu penso que eu mudei, mas eu não mudei. Mas eu não tenho certeza do que eu mudei e o que eu não mudei. Eu me olho e digo assim, aqui no mundo espiritual, eu acho que eu já estou bem melhor do que eu cheguei. Eu acho que tudo que eu penso já está realmente cristalizado em mim. Eu acho que eu já consegui mudar. É verdade? Quer ter certeza se mudou? Quer garantir que realmente fez uma mudança verdadeira? Quero.
Quer testar se realmente perdoou? Sim, quero, porque preciso saber se eu mudei para poder avançar. Não tem que amar para crescer? Então, meu bem, se você sabe que precisa descobrir o que mudou, mergulha na carne. Quer saber se mudou? Vem para cá. Deixa o mundo espiritual e desce. Vem viver entre os homens. Vem pegar a fila de ônibus. Vem enfrentar o emprego, trânsito, dificuldades, dramas, problemas sociais, família, laços familiares problemáticos. Vem para cá, que você vai saber se você mudou ou não. Você lá diz assim, eu fulano eu já perdoei. Ele me roubou, me maltratou, me matou, queimou meu corpo, mas eu consegui perdoá-lo. Nem sinto mais mágoa. Será? Vem como irmão dele, vamos ver se resolveu. Aí você renasce com seu irmão. Cara, que irmão difícil que eu tenho. Nossa, tenho uma aversão por ele. Não consigo nem ficar no ambiente que ele está. Então, de repente, alguns traços infelizes que você pensou que tinha resolvido, não resolveu. Ainda carrega dentro de si manchas. E a reencarnação é o grande instrumento para comprovar se o espírito mudou ou não. Daí que uma das grandes razões da reencarnação é: vem para cá para saber quem você é de verdade. A reencarnação é um grande processo de autoconhecimento. Porque quando eu estou do lado de cá, aquilo que eu penso que eu mudei, mas que eu não mudei, eu vou saber. Se eu, de fato, perdoei o meu inimigo, hoje ele é meu irmão e eu não tenho rejeição a ele. Eu venci meus bloqueios, eu sou uma alma resolvida. Isso me faz muito feliz, porque eu sinto que eu venci. Reencarnar, portanto, é a grande oportunidade de fazer a prova real, para saber se nós estamos evoluindo ou se nós não estamos evoluindo. Existem outras razões. Ela pode ser também um instrumento para esconder os espíritos dos seus perseguidores. Às vezes nós olhamos pessoas que dizem, nossa, mas o que o espírito aproveita numa encarnação dessa? Ele não fala, ele não anda, ele nem senta. O que ele está ganhando numa encarnação dessa que ele é, entre aspas, improdutivo? Ele está embotado e não permite que ele gere seus raciocínios, então ele não comunica com os seus obsessores. Ele está escondido dos seus perseguidores. E por isso tem mais tempo para se recuperar, para se refazer, para se reharmonizar. É a chance que ele tem de esquecer de si mesmo e mergulhar na carne, dando chance para ele e para os outros. É a chance de mergulhar e esquecer o que os outros nos fizeram. Todas as maldades que nos fizeram, que eu fico no mundo espiritual remoendo, reencarna, acontece o amortecimento da memória. Ou as maldades que eu fiz aos outros. Quantos espíritos existem que dariam tudo por um momento de esquecimento de tudo aquilo que fizeram? Então, para esses, qual o remédio? A reencarnação. A reencarnação é o instrumento para abrir aos espíritos a possibilidade que eles consigam entender o grande fenômeno evolutivo que eles têm para atravessar. Assim, quando nós chegamos diante da vida física e temos a informação dessas 5 verdades espirituais tão importantes para o nosso desenvolvimento, quando nós nos defrontamos com tudo isso, o que é que a gente conclui quando a gente repara em tudo que o Espiritismo nos oferece? Nós vamos perceber que já que estamos na carne, já que temos que amar, já que o nosso destino é a felicidade, que encontraremos no mundo espiritual a consequência do que fizemos e que somos almas imortais, a conclusão é: preciso aproveitar todo o tempo que eu tenho para fazer todo o bem que eu possa realizar. Não posso perder tempo. Não posso continuar cultivando mágoas.
Não posso continuar com os mesmos defeitos. Preciso aproveitar a existência, porque ela vai acabar. E sem querer colocar medo em ninguém, mas é uma realidade, a gente pode não ser espírita na próxima. É espírita nessa, mas na outra a gente pode nascer em outro local do planeta, longe, sem acesso a esse conhecimento espiritual. Muitos companheiros dizem assim, na próxima eu cuido disso, nessa existência não vai dar para eu ver isso não, isso aí na próxima eu resolvo. Como assim na próxima? Você tem convicção de que vai ter condição de fazer isso? Você tem certeza de que a vida vai dar a você uma outra chance parecida com essa? Por que não aproveitar logo a oportunidade que a vida está dando e já fazer toda a mudança que pode realizar? Por que ficar adiando, dizer, não, essa questão é com a minha sogra, isso aí é muito complicado, eu vou deixar para a próxima encarnação, na próxima eu vou ver isso, na próxima eu resolvo. Quando a gente tem essa leitura de mundo, quando nós fazemos essa percepção muito equivocada sobre o nosso próprio progresso, nós corremos o risco de perder a oportunidade preciosíssima que a humanidade possui de dar a todos nós o dom de nos libertarmos espiritualmente. Nós estamos com a faca e o queijo na mão. Olha, eu não quero valorizar demais, não, mas eu tenho a sensação de que esta encarnação que a gente está tendo é a melhor de todas que a gente já teve. Sabe por quê? Porque talvez seja a primeira vez que nós estamos lúcidos na carne. Nas outras vezes a gente fez besteira, mas não sabia. Agora a gente sabe. Nós sabemos o que é a vida após a morte, nós sabemos o que é reencarnação. Então, eu preciso me lançar para o projeto de aproveitamento da minha encarnação. Eu tenho que fazer o trabalho de dizer, bem, já que eu sei tudo isso, o que é que me compete fazer, cara? Me dá o que eu tenho que fazer. O que tem para fazer? Muito fácil. Ora, o que você tem para fazer? Realizar a sua transformação moral. O objetivo da doutrina espírita é esse. Existem muitas pessoas que dizem que, na verdade, a nossa vida aqui, com o contato com a doutrina espírita, é para a gente aprender mediunidade, aprender de reencarnação, saber o livro dos espíritos. Não. Isso é secundário. Não é. Mas se é secundário, por que o Espiritismo nos ensina tanto isso? Para focar no objetivo. O nosso objetivo, na doutrina espírita, é a transformação moral da criatura. E a gente aprende sobre reencarnação, aprende sobre mediunidade, sobre lei de causa e efeito, é para saber. Isso não salva ninguém. Isso não salva as pessoas. Depois o Carlos vai achar para nós a questão 982. Eu vou provar para vocês o que eu estou dizendo. Conhecimento espiritual não salva as pessoas. E eu dou para vocês um exemplo. No livro Há 2000 anos, nós temos um personagem lá chamado Lívia, personagem central da obra. Amor, renúncias, resignação, experiências de amor impressionante, um exemplo incrível de cristã. Fantástico. Procure as falas de Lívia sobre reencarnação. Procure as falas de Lívia sobre mediunidade. Não tem nada muito nítido. Mas você vai encontrar um cara na obra chamado Araxes, um feiticeiro egípcio que faz todas as tramas e as maldades. É assassino, é cruel, ardiloso, muito perverso. Faz uma série de maldades na trama. Não faz todas as maldades, mas faz muitas das maldades da trama. Araxes sabia tudo de mediunidade. Sabia tudo de reencarnação, conhecia todas as coisas, tudo, mas usou o conhecimento errado. Então, não creiamos na ideia de que saber da vida espiritual abre as portas do céu. Carlos, meu amigo, lê para nós aí a 982, vamos conhecer isso. Então, a questão 982.
É necessário fazer profissão de fé no Espiritismo e crer nas manifestações para assegurar nossa sorte na vida futura? Stop. Então, ele está perguntando o seguinte: é necessário crer na manifestação dos espíritos, crer que os espíritos manifestam, e fazer profissão de fé espírita, ou seja, ser espírita e acreditar nos espíritos para no mundo espiritual ficar bem? Essa é a pergunta. Ora, é preciso ser espírita e é preciso conhecer de mediunidade para ficar bem no mundo espiritual? Olha a resposta. Então a resposta é: se assim fosse, todos os que não creem ou não puderam esclarecer-se seriam deserdados, o que é absurdo. É o Pausa. bem, Pausa. é o bem que olha que interessante. Ele está dizendo que não é isso, porque se assim fosse, todos os que não creem seriam deserdados, o que é um absurdo. E agora, depois do ponto, ele vai dizer o que é que garante a nós a felicidade na vida futura. Conta para nós o que é que tem que ser, depois do ponto. Então vamos lá. É o bem que assegura a sorte no futuro. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja a via pela qual se conduz. Então, o que é que garante para nós felicidade na vida futura? O bem. Católicos, protestantes, ateus, espíritas e de diversas outras denominações. É o amor. Como diz o Zezé de Camargo, é o amor, é o amor, é o amor, é o amor, é o amor que abre as portas do céu. Então, não é, na verdade, uma doutrina em particular. E eu fico muito feliz que a doutrina espírita diga isso. Porque ela não é uma doutrina exclusivista para dizer, meu filho, você não é espírita, vai sofrer. Não! O que garante a felicidade é a prática do bem, não é o conhecimento. O conhecimento ajuda, mas não resolve. Ora, conhecimento ajuda para a gente saber onde está, dizer assim, eu estou no umbral, nossa, eu estou nas trevas, não, eu estou morto, já morri. Ajuda para isso, mas não abre nenhuma porta. Conhecimento não abre. O que abre é o aproveitamento desse conhecimento no bem. Então, quando a gente entra em contato com a mensagem espírita e que conhece que somos almas imortais, não iremos sofrer para sempre, que iremos para a felicidade, que a gente vai passar pela experiência que a busca do amor é a essência da vida, se eu estou encarnado e sei disso, o que me compete fazer? Não perder tempo, cara. Não perder tempo. E sair na direção do amor. Sair na direção do amor. A chave que abre as portas do céu é o amor. É como se fosse o caminho, como eu falei, e a gente vai abrindo as portas, aprendendo amor e tem um molho de chave. Aprendi mais amor, eu vou lá, abro mais uma porta e entro. Aprendi mais um pouquinho de paciência, eu vou lá e abro. Então, eu vou sentindo felicidade à medida que eu vou vivendo o amor. E isso a gente vai conseguir através da transformação moral. A minha transformação moral, ou seja, o meu aproximar do bem, é que faz com que eu me sinta mais feliz. Se eu digo, não, quero nem saber, eu tenho ódio de fulano, tenho raiva dele, e o fulano também não gosta. Quanto mais ódio eu tenho, menos feliz eu sou. Menos feliz. Gente, é impossível, mas é impossível mesmo existir um único espírito no universo que não ame e diga que é feliz. Não tem. Ele não é feliz, ele pode até dizer que ele é feliz, mas ele não é. Porque a condição essencial para ser feliz é o amor. Então, o exercício nosso na Terra é esse, de nós descobrirmos o que a gente veio fazer. Eu tenho que amar. Essa é a chave. Então, é a transformação moral que vai promover isso. E como que a gente faz a transformação moral? Isso é importante. O primeiro passo para a transformação moral é o objeto da nossa discussão de hoje. É o autoconhecimento. O autoconhecimento não é o objetivo do Espiritismo, tá? Não é. Nunca foi e não será. O objetivo do Espiritismo é a transformação moral do homem, mas ela começa pelo autoconhecimento. Porque eu não me transformo sem me conhecer. Como é que eu me transformar se eu não sei quem eu sou?
Como que eu vou mudar se eu nem sei os defeitos que eu tenho? Não sei. Então, eu primeiro preciso me conhecer, saber quem eu sou. E esse conhecimento de mim mesmo está em O Livro dos Espíritos, na questão 919A, não precisa buscar, Carlos. 919A é uma questão onde enumera uma série de ações para o processo de autoconhecimento. A primeira delas, quando for deitar ou dormir, você repassa o dia e tenta lembrar tudo que você fez, se você fez alguma coisa de errado. Ponto número 2. Você analisa se tem alguém que ficou chateado com você, se alguém tem alguma coisa que reclamar de você. Então, você vai analisando, olha, esse daqui me chateou. Verificando se você fez algo a alguém que machucou. Terceira parte, você avalia, você não tem certeza se o que você fez é certo ou errado, tire você da cena e coloque uma pessoa que você não gosta fazendo o que você fez e olha. Se o que essa pessoa fez você não gostar, é porque realmente não é bom. Só se você gostar do que ela fez, realmente foi uma boa ação. Então, você usa uma outra pessoa no seu lugar para você saber se o que você fez estava certo ou errado. Quarta forma, pegue o seu comportamento e imagine todo o planeta fazendo do jeito que você faz. E pergunte, vai dar certo o mundo se todo mundo for como eu sou? Se você generalizar a sua conduta e o mundo ficar melhor, é porque ela é boa. Se o mundo piora com a sua conduta, então é porque tem alguma coisa errada que a gente precisa mudar. Por exemplo, a pessoa diz assim, minha mãe reclama de mim porque eu acordo meio-dia. Acordo meio-dia, sento na mesa, como, volto para o meu quarto, me tranco. Eu realmente não ajudo em nada, estou nem aí. Tem muita gente para fazer, então eu não vou fazer. Aí você pergunta, será que essa atitude ela é boa? Será que fazer isso é uma atitude correta? Generaliza, bota todo mundo para fazer o que você está fazendo. Pense todo mundo acordando meio-dia e voltando para dormir depois do almoço. Como fica o mundo? Então, por aí, você vai ter uma leitura. Eu estou errado. Outra estratégia proposta por Joana de Ângeles. Você tem dúvida da sua conduta, se ela é boa ou se ela é ruim? Tem dúvida? Então, pergunte a si mesmo. O que eu faço preserva a vida ou ataca a vida? O que eu estou fazendo faz com que a vida seja preservada ou conspira contra a vida? Porque é o seguinte, Deus é o bem, e o bem é a vida, porque Deus criou a vida. Então, se eu ataco a vida, eu ataco a obra de Deus. Então, não pode ser o bem. O bem é tudo aquilo que preserva a vida. Se eu faço algo que não preserva a vida, também não é o bom, não é o bem. O bem é somente quando nós conseguimos perceber que aquilo que a gente faz está contribuindo para que as pessoas se transformem. E como última estratégia de autoconhecimento, você diz assim, eu tenho dúvida se o que eu faço está certo ou errado. Eu tenho dúvida, eu não sei se o que eu faço. Então, coloque Jesus no seu lugar. E pergunte como Jesus agiria. E se espelhe naquilo que o Cristo faria. Ele é o modelo e guia do homem. Então, que ele seja o nosso instrumento nesse sentido. Então, o primeiro passo para que a gente se transforme é se autoconhecer. O segundo é não se escandalizar conosco, porque às vezes as pessoas se escandalizam com o que descobrem e ficam profundamente depressivas ou querem negar a sua própria realidade. Não, é descobrir e realizar o trabalho de autoaceitação. Aceitar que eu sou imperfeito. Aceitar que eu preciso de mudança. Aceitar que eu sou imperfeito e que eu preciso de mudança é reconhecer que eu espiritualmente não tenho riquezas espirituais. Que eu ainda tenho muitas imperfeições, não tenho virtude, sou pobre de virtudes. Espiritualmente eu sou muito pobre. E diz a Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque os pobres de espírito são os que não têm virtudes ainda. Mas quando eu faço meu autoconhecimento e percebo que eu não tenho virtudes, eu estou mais apto a mudar do que o outro que acha que está tudo certo. Não vai mudar.
Quem tem muita certeza sobre as suas certezas, não muda. É preciso que eu não tenha tanta certeza das minhas certezas para que eu esteja apto à mudança. Então, o primeiro passo, autoconhecimento. Segundo, autoaceitação. Aceitar-se. Terceiro passo, promover o perdão ao outro e o perdão a nós mesmos. Dar perdão à nossa adolescência. Dar perdão a nós pelos equívocos que cometemos. Senão a gente fica olhando para trás e não vive o dia de hoje. Não se corroer de remorso, não se corroer de mágoa. Não guardar rancor, porque senão a gente não vive o hoje, vive o passado. E como último instrumento, aí sim, promovido o auto-perdão, aí eu estou pronto para a transformação moral. A transformação moral vai ser o resultado final de tudo isso. Esse é o objetivo, a nossa transformação moral. E só para concluir a nossa conversa de hoje, eu quero deixar um roteiro para a gente pensar sobre esse acesso à felicidade, sobre esse acesso à condição espiritual diferenciada. Allan Kardec colocou na Revista Espírita de 1865, no mês de agosto, na publicação da FEB, isso que eu vou falar está na página 340, uma mensagem que fala sobre como viver o amor nos nossos dias. Como viver o amor? Ele diz que a gente se justifica diante do amor quando a gente respeita os degraus da caridade. E ele diz que a caridade tem 5 degraus. 5 degraus. No primeiro degrau, e mais importante, é a caridade feita com nossos cônjuges e filhos. Para eles, nós devemos voltar todas as nossas atenções. Eles são as pessoas mais importantes. Se eu falhar na minha vida profissional, outra pessoa poderá me substituir. Mas se eu falhar com meus filhos, quem vai me substituir? Então, essa dedicação à família, a dedicação ao lar, o amor à família, é o primeiro dos degraus que a gente tem que exercer da caridade. O segundo degrau, ele diz que é com os autores dos nossos dias. Ele nem chama pai e mãe. Ele chama autores dos nossos dias porque pode ser uma madrinha, uma avó, uma tia, alguém que nos criou. É o segundo degrau que a gente tem que fazer da caridade. É exatamente esse. Terceiro degrau da caridade, com os nossos irmãos consanguíneos. Aquele que a existência nos deu como irmãos segundo a carne. Nosso quarto degrau, os amigos do coração. Cuidar dos amigos. Zelar por eles, visitá-los, conversar, apoiá-los, estar juntos, ser cúmplice, não deixá-los abandonados. Quinto e último degrau, os pobres de todos os matizes, a começar pelos mais miseráveis. Nós estamos invertendo essa pirâmide. No processo de autoconhecimento, preciso saber quem eu sou, o que vim fazer. E o que vim fazer foi, primeiramente, conviver com a minha família. Não faz sentido que a gente procure o mundo lá fora e esqueçamos o mundo pertinho de nós. Qual o sentido que existiria numa doutrina que nos dissesse que, verdadeiramente, eu tenho que procurar ser bom no mundo e deixasse aqueles que a vida me deu segundo a carne à míngua? Então, não nos iludamos. Façamos o esforço que a gente tiver que fazer para que a vida se encaixe da maneira mais exata e a gente consiga dar amor, se transformar, se autoconhecer, se perdoar, perdoar os outros, dentro dessa escala da caridade que Allan Kardec coloca, para que a gente possa trilhar esse caminho e ir abrindo as portas da felicidade. Lembra que eu disse que quando a gente vai caminhando tem umas portas e o amor vai fazendo a gente abrir as portas para chegar à felicidade? Pois é. Sabe qual é o nome desta mensagem que Allan Kardec colocou na Revista Espírita? O nome dela é A Chave do Céu. Sabe por que é a chave do céu? Porque é a chave
que abre as portas que a gente vai encontrar no processo evolutivo. Não esqueçamos, é o amor que abre as portas. É o amor. Nós estamos aqui na Terra para viver o amor, para amar as pessoas. Mas quem eu tenho que amar? Todos, a começar pela minha família. Pensemos nisso, aproveitemos e mudemos enquanto é tempo. Façamos o processo de autoconhecimento e decidamos verdadeiramente nos transformar para amarmos de maneira inquestionável aqueles que Deus nos deu para serem os nossos entes queridos. Que Deus abençoe a todos nós, proteja as nossas vidas, abençoe as nossas famílias e nos façam profundamente felizes. Vamos orar? Senhor, abençoa o nosso lar. Protege os nossos familiares. Ajuda o nosso ambiente doméstico, Senhor. E nos fortalece para que encontremos na mensagem espírita a força que precisamos para vencer os dramas que vivemos. Não deixa que percamos essa oportunidade divina de nos levantarmos diante da tua lei quando nos ofereceste todas as verdades a nosso dispor. Concede-nos, Senhor de todas as coisas, o sagrado dom de entendermos os propósitos pelos quais nos colocaste no seio da família em que nos encontramos. Dá a todos nós o fortalecimento de espírito para que se renove os nossos ânimos, para que recobremos forças a cada dia, para os embates necessários para o curso da existência, a qual tu nos convocas para a vivência do amor. Não deixa, Senhor, com que não percebamos as convocações que tu nos fazes diante dos familiares que clamam pelo nosso amor e pela nossa presença. Impede, ó Senhor, que nós deixamos passar despercebido diante dos nossos olhos as oportunidades de sermos úteis, de oferecermos a nossa contribuição aos outros que nos circundam e assim edificarmos efetivamente a história de vida que tu queres que nós façamos. Assim te pedimos, que nos ajudes a semear sem esperar receber, que tu nos ajudes a nos entregarmos sem esperar gratidão, que tu nos convoques para que nós sirvamos sem a crença de que precisamos receber de volta para que consigamos nos doar. Mas nos ensina a sermos semeadores do bem, lidadores da tua causa, realizadores da paz no lar em que tu nos chamaste, para que as nossas vidas se encham da tua presença, Senhor. Para que de fato faça sentido o investimento espírita que fazes das nossas almas. Para que nós não retornemos ao mundo espiritual, envergonhados por termos tanto saber nas nossas mãos e termos realizado tão pouco com aqueles que já sabíamos que faziam parte da nossa história. Que o amor divinal que tu tens por nós seja suficiente para quebrar o coração de pedra que trazemos e acionar os mecanismos mais profundos em que repousam os nossos sentimentos mais nobres e assim nos tornemos capazes de amar e de servir. Deixa-nos assim nos inundarmos da tua presença divina e que os nossos lares também, banhados pela luz do teu amor, possa acolher carinhosamente todas as entidades espirituais que se habituaram a ali viver, convivendo entre as expressões de desamor e de indiferença, de mágoa e de ressentimento. Que eles possam ser abraçados e envolvidos pelos nossos mentores espirituais e conduzidos a lugares aonde possam se refazer para retornarem como irmãos benditos e assim contribuírem para que todos juntos encontremos a porta da felicidade. Senhor, estejas tu conosco durante toda a nossa existência, iluminando os nossos dias e nos fazendo tomar sempre as decisões mais acertadas
de acordo com a tua lei. Fica assim conosco, Senhor da vida. Protege os nossos corações e nos guarda na tua paz.